Você já se perguntou o que acontece quando engenheiros ultrapassam os limites da aviação comercial, apesar de uma enorme pressão financeira? O resultado está diante de você, o Airbus A380, um titã de 2 andares, que faz o Boeing 47 parecer modesto em comparação. Mas o que realmente torna esta aeronave extraordinária não é apenas seu tamanho, são as decisões audaciosas de engenharia escondidas à vista de todos. Escolhas de design tão ambiciosas que muitos especialistas em aviação disseram que não poderiam ser feitas, tudo isso enquanto trabalhavam dentro das limitações da viabilidade comercial. Hoje, vamos explorar as 10 conquistas de engenharia mais fascinantes do A380, desde asas que se flexionam como as de pássaros até espaços para passageiros que rivalizam com hotéis de luxo. E acredite, mesmo que você já tenha voado neste colosso, ou seja um entusiasta da aviação como eu, garanto que vai descobrir algo que fará você ver esta aeronave sob uma luz completamente nova. No início dos anos 1990, a Airbus olhou para o futuro das viagens aéreas e viu um problema. Os principais aeroportos de conexão estavam atingindo sua capacidade máxima. A solução deles não foi construir aviões menores que pudessem voar para aeroportos secundários, mas sim projetar algo monumentalmente maior. O programa A380, originalmente chamado de A3XX, se tornaria o projeto de aeronave comercial mais ambicioso desde o Concorde. O objetivo? Criar uma aeronave capaz de transportar mais de 800 passageiros entre os principais hubs globais com conforto e eficiência sem precedentes. O que se seguiu foi um programa de desenvolvimento de 25 bilhões de dólares que ultrapassou os limites da engenharia aeroespacial de maneiras que ainda influenciam como as aeronaves são projetadas hoje. Marvel 1, o transportador de pessoas definitivo. Os números ainda são impressionantes quase 2 décadas após seu primeiro voo. Em uma configuração totalmente econômica, o A380 pode transportar 853 passageiros, a população de uma pequena cidade voando a 11.187 metros. Mas a verdadeira façanha de engenharia não foi apenas acomodar todas essas poltronas no interior, foi provar que todos poderiam evacuar com segurança. Durante a certificação, a Airbus teve que demonstrar que todos os 853 passageiros e 20 tripulantes poderiam evacuar em menos de 90 segundos, utilizando apenas metade das saídas disponíveis, no escuro, com saídas bloqueadas, selecionadas aleatoriamente. Pense nesse desafio por um momento. Isso significa quase 10 pessoas evacuando por segundo. Os voluntários não foram informados sobre quais saídas estariam disponíveis, criando condições reais de pânico. Quando as luzes se apagaram e o comando foi dado, 873 pessoas evacuaram a aeronave em apenas 78 segundos, 12 segundos abaixo do requisito. Como eles conseguiram isso? A resposta está no design revolucionário do fluxo de passageiros. O A380 possui 16 saídas extra-largas e escorregadores de emergência que se implantam em apenas 6 segundos. A escada principal é 2 vezes mais larga do que o exigido pelos códigos de construção, permitindo um movimento simultâneo de sobe e desce mesmo durante emergências. Embora nenhuma companhia aérea tenha operado o A380 em sua capacidade máxima, preferindo cabines premium mais lucrativas, a Emirates regularmente transporta 615 passageiros em rotas de alta densidade, ainda mais que o dobro da capacidade da maioria dos jatos wide-body. A Marvel 2, o quebra-cabeça global. O A380 não é apenas um avião, é uma aula magna em logística e fabricação internacional. Quase 4 milhões de componentes individuais, produzidos por 1.500 empresas em 30 países, se unem para criar uma única aeronave. Como transportar peças tão enormes até a linha de montagem final em Toulouse, França? A Airbus criou uma nova rede de transporte. As asas, construídas no norte do país de Gales, são grandes demais para aviões cargueiros convencionais. Em vez disso, elas tiveram que ser transportadas por barcaça pelo rio Dee até o porto de Mostin, onde foram carregadas em navios roll-on, roll-off, customizados. Após chegarem a Bordeaux, França, continuariam por um comboio especializado em uma rota meticulosamente planejada, com pontes reforçadas e rotatórias modificadas especificamente para os componentes do A380. Isso não é apenas gestão da cadeia de suprimentos, é uma sinfonia logística que rivaliza com operações militares importantes em complexidade. Você já se perguntou o que acontece quando apenas um desses componentes se atrasa? Linhas de produção inteiras podem parar, exatamente como ocorreu em 2006, atrasando o programa por meses. Marvel
3. A rede neural. Oculta sob a pele do A380C está uma impressionante extensão de 530 km, 330 milhas, de fiação elétrica, o suficiente para chegar de Londres a Paris. Essa fiação não serve apenas para funções de conveniência. Ela forma o sistema nervoso do sistema fly-by-wire, mais avançado já instalado em uma aeronave comercial. Diferente dos controles hidráulicos, esses fios transmitem comandos digitais que ajustam as superfícies de controle com precisão microscópica milhares de vezes por segundo. O desenvolvimento inicial do A380 enfrentou um grande problema relacionado a essa fiação. As equipes de engenharia alemã e francesa usavam softwares de projeto assistido por computador SEAD diferentes que não conseguiam se comunicar perfeitamente entre si. Quando os chicotes de fiação fabricados na Alemanha foram instalados em seções de fuselagem feitas na França, percebeu-se que ficavam alguns centímetros curtos demais. A reformulação resultante custou à Airbus cerca de 4,8 bilhões e atrasou o programa em quase 2 anos. O incidente tornou-se um estudo de caso lendário em gestão de software empresarial. Apesar desses desafios iniciais, os sistemas elétricos do A380 representam um salto quântico em confiabilidade. Ao substituir sistemas hidráulicos por elétricos sempre que possível, a Airbus criou uma aeronave com redundâncias que as gerações anteriores não conseguiam igualar. Marvel 4. A Arena Voadora. O que você faria com 550 metros quadrados de espaço na cabine? O volume interno do A380 é tão vasto que desafia comparações convencionais. Com 550 metros quadrados, 5.920 pés quadrados, de espaço útil no piso, você poderia acomodar quase 3 quadras de tênis em tamanho oficial, uma quadra de basquete regulamentar com espaço de sobra, 35 milhões de bolinhas de ping-pong, se incluir o espaço do compartimento de carga. Isto não é apenas uma curiosidade, é fundamental para o posicionamento de mercado da aeronave. O A380 deu às companhias aéreas uma liberdade sem precedentes para reinventar a experiência do passageiro. Algumas companhias usaram esse espaço para colocar mais assentos, mas os operadores mais bem-sucedidos do A380 seguiram na direção oposta, criaram experiências impossíveis em qualquer outra aeronave. Bares com serviço completo, spas de chuveiro privativos, lounges sociais e até apartamentos no céu. Olá, Etihad. A Emirates, maior operadora do A380, configurou suas aeronaves com layouts focados em classes premium, com 14 suítes na primeira classe, 76 assentos executivos totalmente reclináveis e cabines espaçosas na econômica. Seu icônico bar em formato de ferradura tornou-se tão popular que passageiros reservavam o A380 especificamente por essa experiência, incluindo eu. Eu adoro. Outro fato interessante é que muitos A380 têm elevadores de comida entre os andares. Isso significa que sua refeição pode ser preparada em uma cozinha no andar inferior antes de ser enviada pelo elevador até o andar superior para ser servida. Para muitos entusiastas da aviação, o A380 representa a última vez que as companhias aéreas priorizaram a experiência do passageiro em vez da máxima eficiência. Marvel 5, o estabilizador horizontal, maior que a maioria dos Avives. Aqui está algo que mudará a forma como você vê todo A380. Seu estabilizador horizontal, a pequena asa, na cauda, tem uma envergadura de 30,4 metros, 99,7 pés. Isso é quase tão largo quanto a envergadura total de um Airbus A320, que é de 34 mm sem os winglets. Essa enorme superfície de controle não é apenas para exibição, ela fornece a autoridade de controle precisa necessária para manobrar uma aeronave com uma massa equivalente a ter aproximadamente 400 carros familiares. Ao gerar até 5.000 libras de força em qualquer direção, pode ajustar o ângulo de arfagem da aeronave com surpreendente agilidade. O estabilizador vertical tem quase 4 andares de altura, mas é construído com compósitos de fibra de carbono que o tornam mais leve do que se fosse fabricado em alumínio tradicional. Essa cauda é tão grande que a Airbus precisou construir instalações especiais apenas para produzi-la. Pilotos que voaram no A380 descrevem uma aeronave que responde com notável rapidez como um avião muito menor. Essa precisão vem dessas superfícies de controle superdimensionadas trabalhando em harmonia com o sistema fly-by-wire que mencionamos anteriormente. Marvel 6. Asas que se flexionam como pássaro.
As asas do A380 são sua característica visual definidora, instantaneamente reconhecíveis, pela sua curvatura extrema para cima nas pontas. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que essas asas são projetadas para mudar de forma dramaticamente durante o voo. Em altitude de cruzeiro, as pontas das asas se flexionam para cima em impressionantes 4 metros, ou seja, 13 pés. Isso não é uma falha de projeto, é um brilhantismo de engenharia intencional. Essas asas flexíveis absorvem a turbulência como amortecedores, proporcionando um voo mais suave enquanto reduzem a fadiga estrutural. As asas alcançam essa flexibilidade através de uma combinação de ligas avançadas de alumínio e materiais compostos. A pele da asa é usinada com espessuras variadas, chegando a apenas 3 milímetros em algumas áreas, criando zonas de flexão precisamente calculadas que respondem às forças aerodinâmicas. O resultado? Uma aeronave que pesa 575 toneladas na decolagem pode ter asas que se comportam quase como as de um pássaro, adaptando-se instantaneamente às mudanças das condições do ar. Se você tiver a sorte de sentar ao lado da janela sobre a asa durante seu próximo voo no A380, observe durante a decolagem enquanto as asas começam a se flexionar para cima quando a aeronave gira. É poesia em movimento da engenharia. Você já notou como o A380 parece planar pela turbulência que faria aeronaves menores quicarem? Essas asas flexíveis são a razão. Marvel 7. O avião que obrigou os aeroportos a evoluir. O A380 não apenas desafiou as capacidades de engenharia da Airbus, mas também forçou aeroportos ao redor do mundo a realizarem enormes upgrades em suas infraestruturas, com uma envergadura de 79,7 metros, 261 pés, e um comprimento de 70 vezes os 217 metros, 239 pés. O A380 excede as dimensões de um portão padrão de aeroporto. Seu peso máximo de decolagem de 575 toneladas significava que as pistas e taxiways precisavam ser reforçadas para suportar a carga. Apenas 140 aeroportos são homologados para operações regulares do A380, com alguns aeroportos investindo bilhões coletivamente em melhorias prontas para o A380, tais como alargamento dos taxiways com reforço especial, pontes de embarque de 2 níveis para embarque simultâneo em ambos os andares, sistemas de manuseio de bagagem ampliados para mais de 555 passageiros, equipamentos de resposta a emergências modificados, instalações alfandegárias e de imigração expandidas. O aeroporto de Londres, Heathrow, gastou 450 milhões apenas em acomodações para o A380, estendendo seus terminais e reforçando os pavimentos. O aeroporto Changi de Singapura dedicou um pier inteiro do Terminal 3 exclusivamente para operações do A380. Talvez o mais impressionante seja que os aeroportos tiveram que revisar seus padrões de separação para turbulência de esteira. Os enormes vórtices criados pelas asas do A380 são tão poderosos que as aeronaves que seguem precisam manter uma distância maior de até 8 milhas náuticas para aeronaves leves. Quando o A380 entrou em serviço, ele não apenas se juntou à frota global, mas mudou permanentemente o cenário físico da aviação comercial. Marvel 8. Flexibilidade extraordinária de alcance. O A380 foi projetado para rotas ultra-longas, e ele cumpre isso de forma impressionante. O serviço regular mais longo do A380 é a rota da Emirates de Dubai a Auckland, 8.124 milhas, percorridas em cerca de 17 horas. Mas o que torna o A380 verdadeiramente versátil é sua capacidade de operar com lucro também em rotas significativamente mais curtas. As companhias aéreas têm utilizado o A380 em voos tão curtos quanto de Singapura para Kuala Lumpur, apenas 184 milhas que levam quase 30 minutos no ar. A Emirates opera regularmente A380 na rota de 235 milhas de Dubai a Mascate, onde a aeronave passa mais tempo taxiando, embarcando e desembarcando do que no ar. Essa flexibilidade vem de uma eficiência de engenharia notável. Apesar de seu tamanho enorme, o A380 pode operar nas mesmas pistas utilizadas por aeronaves muito menores. Seus poderosos freios de carbono conseguem parar todas as 575 toneladas a partir da velocidade de pouso em menos de 2.000 metros, sob condições ideais, enquanto seu design inovador das asas oferece desempenho excepcional em baixa velocidade. Para rotas de curta distância, as companhias aéreas inicialmente usaram o A380 para treinamento de tripulação e para atender a uma demanda alta temporária. Mas os passageiros gostaram tanto desses serviços Shuttle Super Jumbo que algumas rotas se tornaram permanentes. Marvel 9. Redefinindo o luxo. A 12.000 metros. A cabine espaçosa do A380 possibilitou uma revolução nas viagens aéreas premium. As companhias aéreas competiram para criar ofertas cada vez mais extravagantes, que teriam sido fisicamente impossíveis em aeronaves menores. A Singapore Airlines introduziu as primeiras suítes verdadeiramente privadas no céu,
cabines totalmente fechadas com portas de correr, camas independentes, não assentos que se convertem, e mobiliário de couro costurado à mão pela poltrona Frau, que também fabrica interiores da Ferrari. A Emirates respondeu com spas de banho para passageiros da primeira classe. Cada passageiro tem 5 minutos de água corrente a 12.000 metros, uma impressionante conquista técnica que exige sistemas especiais de água e certificações de segurança. Mas a Residence da Etihad representou o ápice do luxo do A380. Um apartamento voador de 3 cômodos, com sala de estar, quarto separado com cama de casal e banheiro privativo com chuveiro. Por os 32 mil rolés só de ida entre Abu Dhabi e Nova York, continua sendo o produto de companhia aérea comercial mais exclusivo já oferecido. Além das cabines ultra premium, o espaço extra do A380 beneficia todos os passageiros. Os assentos econômicos no A380 são geralmente mais largos do que em outras aeronaves e a cabine é visivelmente mais silenciosa. Marvel 10, o além-vida de um super jumbo. À medida que os primeiros A380 atingem a idade de aposentadoria, eles estão vivendo uma vida pós-serviço inesperada como itens de coleção. Diferente da maioria das aeronaves aposentadas, que acabam em cemitérios no deserto, os componentes descomissionados do A380 estão sendo transformados em mercadorias de alta qualidade e memorabilia da aviação. Uma empresa especializada na França tem desmontado os primeiros A380 e reaproveitado suas partes em itens de luxo. As molduras das janelas viram porta-retratos. As bordas dianteiras das asas se transformam em mesas executivas. Os painéis da fuselagem são feitos em arte para paredes. As pás do ventilador do motor se tornam peças de escultura que são vendidas por milhares de euros. Até souvenirs mais acessíveis, como chaveiros feitos do material da cabine, tornaram-se itens muito procurados entre os entusiastas da aviação. Essa upcycling representa uma abordagem única para a sustentabilidade no fim da vida útil das aeronaves. Em vez de apenas reciclar o alumínio, essas aeronaves icônicas continuam a trazer alegria como peças de arte funcional, preservando o legado de um avião que muitos consideram o último avião romântico. Quanto você pagaria por uma mesa de conferência feita a partir de uma seção da asa de um A380? O A380 representa algo cada vez mais raro na indústria moderna. Um produto projetado não apenas para ser eficiente, mas para inspirar a admiração. Embora a Airbus tenha encerrado a produção em 2021 após entregar apenas 251 aeronaves, bem abaixo das 1.200 inicialmente previstas, a influência do A380 vai muito além dos números de produção. Seu desenvolvimento pioneirou técnicas de fabricação, aplicações de compósitos e práticas de design digital que agora são padrão na indústria da aviação. Para os passageiros que o experimentam, o A380 oferece uma lembrança de quando voar parecia especial, quando a própria viagem deveria ser extraordinária, não apenas o destino. Em uma era de otimização implacável e corte de custos, o A380 ousou priorizar a experiência do passageiro, a excelência em engenharia e uma ambição pura acima da máxima eficiência. Pode não ter conquistado o mercado como a Airbus esperava, mas conquistou algo talvez mais valioso: a nossa imaginação. Você já voou no A380? Qual dessas maravilhas da engenharia mais te impressionou? As asas flexíveis que parecem de pássaro, as incríveis capacidades de evacuação ou talvez as suítes privadas que redefiniram o luxo nas viagens? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você gostou de descobrir os segredos de engenharia por trás desse ícone da aviação, não deixe de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos nas aeronaves mais fascinantes do mundo.